Mídia europeia acabou de reportar que os fabricantes de carros em toda a Europa começaram a aumentar os preços dos seus veículos com motor de combustão interna, tanto os movidos a diesel quanto a gasolina. Os preços estão subindo por toda a Europa agora. Eles dizem que isso se deve ao fato de que no próximo ano, se não fizerem isso, se não venderem mais carros elétricos, terão que pagar bilhões de dólares à Tesla e a outras montadoras, além de pagar créditos de carbono no valor de bilhões de dólares, caso não vendam mais veículos elétricos. Portanto, estão tentando desencorajar as pessoas de comprarem seus carros a gasolina e diesel, mas há muito mais nessa história. Há outro motivo potencial para esse aumento de preços na Europa. Os lucros de empresas como Stellantis, o maior fabricante da Europa, do grupo Volkswagen, Porsche, Mercedes-Benz estão caindo. Isso é um fato. A produção de seus veículos na Europa é cara, muito mais cara do que onde os veículos rivais são produzidos, que é, claro, na China. No próximo ano, haverá mudanças nas regulamentações de CO2 da União Europeia. Se cada carro emitir muito CO2, as montadoras terão que pagar multas. O chefe do sindicato automotivo francês disse que, em algum momento, chega. Não consigo vender carros elétricos suficientes e vou ser penalizado pelos meus veículos a combustão. O que querem que eu faça? O governo francês está tentando apoiá-los, mas não está funcionando. A partir do próximo ano, a União Europeia vai apertar drasticamente suas regulamentações sobre emissões de dióxido de carbono dos automóveis. Não é apenas sobre as emissões de CO2, mas sobre as partículas que saem dos escapamentos dos carros a diesel e gasolina na Europa e ao redor do mundo, que agora sabemos que matam, causam câncer e diversas doenças, morte prematura. Então, estão tentando reduzir essas emissões. Mesmo se você não acreditar que o aquecimento global seja um problema, é muito mais do que isso. A partir de 1º de janeiro de 2025, a UE imporá emissões de CO2 muito mais rigorosas, exigindo que a emissão média de CO2 por quilômetro de cada novo carro vendido por um fabricante não ultrapasse 93,6 gramas. Isso significa que as emissões dos veículos precisam ser 20% menores no próximo ano do que foram este ano, de acordo com dados da consultoria Force Under. Sob o novo sistema de medição de emissões, a meta de 2024 equivale a 116 gramas por quilômetro, em comparação com o sistema anterior de cálculo. De qualquer forma, o ponto é que os carros precisam ser 20% mais eficientes no próximo ano. Agora, é possível para eles fazerem isso, não há nada que as montadoras europeias possam fazer, a não ser mentir sobre suas emissões, e eles já foram pegos fazendo isso muitas vezes. A Ford foi pega, a Mercedes foi pega, a BMW foi pega, o grupo Volkswagen foi pego. Então, acho que eles vão desistir de tentar seguir esse caminho, e a única opção que eles têm é vender mais carros elétricos. A regulamentação não prescreve um método específico para alcançar uma redução nas emissões de CO2 no nível da frota, mas efetivamente obriga os grandes fabricantes de automóveis a garantir que pelo menos 20% de suas vendas venham de veículos elétricos. Eles poderiam vender veículos movidos a hidrogênio, mas obviamente ninguém está comprando esses. Isso marca um aumento significativo em relação à média atual de 13%. Ou seja, até agora, 13% de todos os carros vendidos na Europa eram totalmente elétricos. Agora, a União Europeia exige que 20% sejam totalmente elétricos de cada fabricante. Fabricantes que não cumprirem essas metas enfrentarão enormes multas. A alternativa é fazer o que eles vêm fazendo há anos: comprar créditos de carbono de empresas como a Tesla. A Tesla fará cerca de 2,4 bilhões de dólares com a venda de créditos de carbono para empresas como a Stellantis, porque essas empresas estão muito abaixo de atingir essas metas. Na verdade, a Tesla fez, acredito, cerca de 11 a 12 bilhões de dólares, com a venda de créditos de carbono, a maior parte disso vindo de sua concorrência. Em resposta, as montadoras começaram a aumentar os preços de seus veículos a gasolina e diesel para reduzir a demanda pelos modelos de motor de combustão interna e tornar os carros elétricos mais atraentes. É isso que eles dizem. Agora, eles poderiam ter seguido por outro caminho. Em vez de aumentar o preço de seus veículos a diesel e gasolina, poderiam ter diminuído o preço dos seus carros elétricos, talvez tornando-os 30% mais caros do que os carros elétricos semelhantes na China. 30% mais caros. Quero dizer, isso é justo, certo? Mas eles não estão fazendo isso. Na maioria dos casos, os carros elétricos ainda custam o dobro, o que é muito caro e não faz sentido. As montadoras começaram com essa estratégia de precificação para direcionar a demanda para os carros elétricos e atingir as metas de CO2 e evitar possíveis multas. Empresas como Stellantis, o grupo Volkswagen e a Renault já aumentaram os preços de modelos de motores de combustão interna em centenas de euros nos últimos meses. Por exemplo, todos os modelos da Peugeot vendidos na França,
exceto os carros elétricos, viram aumentos de preço no mês passado. Cada modelo. Esses ajustes também podem ajudar a financiar descontos futuros para os carros elétricos, que ainda não aconteceram. Agora, pessoal, é possível que esses aumentos de preço sejam realmente mais sobre o fato de que essas empresas estão perdendo dinheiro? Elas estão em dificuldades. Elas sabem disso. A Stellantis sabe que está em dificuldades, por isso demitiu seu CEO. O grupo Volkswagen, com certeza, todos vocês sabem das loucuras que estão acontecendo lá. A Porsche também está com problemas, com uma queda de 42% na receita. Números inacreditáveis. A Mercedes-Benz também está vendo uma queda em seus números. Há uma razão potencial para isso, que é pura ganância. Talvez, no próximo ano, a Europa verá o lançamento de vários carros elétricos novos e mais acessíveis, mas todos ainda serão muito mais caros do que custam na China. Se a União Europeia não tivesse impostos altíssimos sobre os carros elétricos chineses, eles inundariam o mercado. Você poderia comprar carros elétricos chineses muito bons, não importa o que digam por aí, como alguns desinformados, que afirmam que eles são ruins, mas isso não é verdade. Você poderia comprar esses carros por preços muito abaixo dos carros elétricos europeus. Mas, obviamente, a Europa não quer que isso aconteça, pois está preocupada em perder sua indústria automotiva. Nem todos concordam com o endurecimento das regulamentações de emissões da UE. Este ano, 13% de todos os veículos vendidos na UE foram elétricos. Muitos políticos estão pressionando a região para relaxar suas metas para 2025. Eles dizem que isso é injusto. Se o setor falhar em cumprir suas obrigações de CO2, as multas podem chegar a 15 bilhões de euros ou 15,7 bilhões de dólares. Algumas montadoras encontraram estratégias alternativas para evitar multas, como combinar as emissões com outras marcas, como a Tesla, para não precisar pagar grandes multas na Europa. Apesar desses esforços, o ceticismo persiste. Lembrem-se, os carros elétricos na Europa não melhoraram tanto assim. Eles estão melhorando, mas não tanto quanto os carros elétricos chineses. Então, se quiserem impulsionar a demanda, eu acho que o que eles precisam são preços melhores. Façam o que a China está fazendo. Reduzam os preços. Na China, os carros elétricos custam o mesmo que os veículos de combustão, e a autonomia deles está melhorando, a velocidade de recarga está melhorando. Eles precisam disso. Se isso acontecer na Europa, eu acho que não precisarão fazer mais nada. Essas mudanças seriam o suficiente. À medida que o mercado enfrenta pressões políticas e econômicas, 2025 pode ser um ponto de inflexão para a indústria automotiva da região. Algumas dessas montadoras estão definitivamente em dificuldades. Estamos falando da potencial incapacidade de pagar suas dívidas. Isso vai acontecer na Europa? Será que mais consolidação será necessária? Com certeza, o próximo ano será difícil para eles. Lembre-se, há alguns anos, apenas 1% dos carros vendidos no mundo eram da China. Isso foi há cerca de 10 anos. Agora, esse número já chegou a 40%. A mudança está acontecendo rapidamente. A China era o quarto maior exportador de carros há alguns anos, agora é o primeiro, e essa tendência não vai mudar tão cedo. Os fabricantes de automóveis europeus estão enfrentando vendas em queda na China, a perda da sua principal fonte de lucro, que gerava bilhões de dólares por muitos anos, e tudo isso basicamente acabou. Isso significa que eles não têm uma saída. Na Europa, o custo de fabricar um carro é muito mais alto do que na China, e essas montadoras continuarão a lutar. Eu não vejo uma solução para isso. Se você tiver uma ideia do que pode ser, por favor, me avise nos comentários. Se você quiser continuar se atualizando, assista o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.